verdade, né, pessoal? Então, deu um trânsito aí fora do normal, mas o Gustavo já está aqui conosco. Bom, antes de mais nada, obrigado a todos pela presença. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Que legal, que honra. Do Super Mindcast. A honra é toda minha, né? A honra é toda nossa, toda de vocês. Pessoal, o Super Mindcast é um projeto que eu estou tirando do forno agora para todo mundo, com o maior carinho, maior alegria, seguindo sempre o mesmo propósito que eu tenho como empreendedor, como médico. Sim. Que é basicamente, cara, melhorar a vida das pessoas, tornar o mundo um lugar melhor para se viver. E a ideia do Super Mindcast é chamar pessoas bacanas, pessoas que eu admiro pelos seus valores, que alcançaram grandes conquistas, não somente nas suas vidas, mas também para várias outras pessoas que melhoraram o mundo e a vida de muitas outras pessoas. E a ideia é a gente ter uma conversa divertida, solta, interessante, para a gente poder aprender um pouco com a tua trajetória, com a tua história, e tentar traduzir para nós, todo o pessoal que está nos vendo e nos ouvindo, de uma forma muito prática, simples e objetiva, como levar esses aprendizados que tu vem construindo ao longo da tua vida para nossas vidas ali, no nosso dia a dia, na prática, na vida real, na vida como ela é. A gente vai conversar de tudo aqui, inclusive de saúde mental na vida real, na vida Sim. como ela é. Então, bom, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Guido, eu sou médico psiquiatra, sou empreendedor e sou membro do corpo clínico do Albert Einstein. E o nosso convidado aqui é o grande Sávio Bortolini, ex-camisa 10 do Flamengo, da Seleção Brasileira, do Real Madrid. Camisa 10 e camisa 11. Camisa 10 e 11, né? Real Madrid, Seleção Brasileira, Zaragoza, Flamengo. Você sabe que eu sou um flamenguista, né? Da época do Zico ainda. Exatamente. E o Sávio, que é um grande craque, foi um grande craque nos campos e também fora dos campos. Então, Sávio, para quem não te conhece, conta um pouquinho aí pra gente, cara, da tua história, como é que começou, no dia que tu veio. E aí a conversa... Ô Guido, primeiro, boa noite a todos e desculpa o atraso, né? Mas foi um atraso, um caminho que eu levo 20 minutos, levei 50, 55 minutos hoje, né? Realmente o trânsito não tá fácil. E para mim é uma honra, é uma satisfação, um prazer muito grande participar do seu primeiro podcast, né? Então, eu acho que são tantas coisas, como você falou, que a gente pode passar para as pessoas, pode passar para o público, de certa forma um aprendizado, né? A gente vem caminhando, você no lado da medicina, no lado empreendedor também, eu no lado do esporte e também do lado empreendedor, e é muito bom a gente poder sempre ajudar as pessoas, colaborar com algo, né? Eu estou vindo de, por exemplo, Guido, de uma viagem longa, mas cansativa, de um projeto maravilhoso. Então, por exemplo, do autismo, né, em Vitória, no Espírito Santo, no qual eu sou embaixador. Opa. Então, é muito legal isso, né? A gente saber que a gente pode colaborar com alguma coisa, a gente pode ajudar alguma coisa, seja com nome, seja financeiramente, seja com projetos. Então, eu venho de Vitória agora, cheguei recentemente do Espírito Santo, no qual a minha família é de lá, né? Eu sou de lá também, de Vila Velha. Então, a gente participou desse projeto agora, que foi realmente um evento fantástico, um evento maravilhoso. E tu falou que é um projeto que tem relação com o autismo? Sim. Então, conta um pouquinho pra gente desse projeto. É um projeto que, em 2014, como eu sou capixaba, eu sou do Espírito Santo, eu fui convidado para uma reunião da AMAIS, que é uma associação do autismo no estado, né? Que atende hoje, Guido, para você ter uma ideia, mais de 1.000 crianças e adolescentes são várias coisas, são tantas pessoas nesse projeto, se doando, ajudando, com amor, com paixão mesmo, tal. Que bacana. E é um projeto que as crianças são atendidas, os adolescentes com autismo são atendidos, que abrange a psicologia, a psiquiatria, professores educacionais, fisioterapia, enfim, é toda uma gama de coisas que tem nesse projeto. E eu fui, em 2014, convidado para ser o embaixador do autismo no estado, né? O embaixador da AMAIS. E com isso a gente cria um projeto que se chama o Gol Azul, o Jogo das Estrelas, perdão,
pelo autismo. Tem o jogo de futebol aí. Esse jogo de futebol que a gente fez agora, bacana. mais um evento, né, mais uma participação. E o propósito, é claro, perdão, é claro que é um projeto sempre que vive, que é importante a parte financeira, de arrecadação, mas é um projeto também que abrange muito mais coisas, né? Primeiro, mostrar cada vez mais para a sociedade o que significa o autismo, né? Então, hoje a gente vê, depois de alguns anos, que é algo um pouco mais comum dentro do país, dentro do Brasil. Então, esse é o principal propósito, a gente levar essa causa não só para o Espírito Santo, mas para todo o Brasil. Realmente mostrar para a sociedade o que significa o autismo. Muito bom, parabéns, Obrigado. cara. E aí, saúde mental na veia, né? Exatamente. É legal, então, é desmistificar o tema, mostrar Exatamente. que o autismo Existe hoje um preconceito muito grande, muito né, Guilherme? grande, ao contrário do que se pensava até pouco tempo atrás. Existem vários graus de autismo, vamos dizer assim, os transtornos do espectro É autista. bem complexo, bastante coisa. E muitas pessoas que são portadoras de algumas características de autismo nem sabem, né? Exatamente. E às vezes quando a gente identifica, é muito legal, porque dá para ajudar a pessoa a entender como ela pode se desenvolver os seus Exatamente. potenciais dentro das suas características, que não são Exatamente. necessariamente defeitos, são características particulares, né? E nada melhor também, né, Guido, de você unir o futebol, você unir o esporte em geral para a causa. Aí muita gente pode perguntar, por que o gol azul? Porque o azul, para quem não sabe, é a cor do autismo, né? É a cor do autista. Então, a gente uniu o gol, que é o futebol, justamente com a causa, com o gol azul, que é a cor do autismo, e a gente formou esse evento desde 2014. Muito bacana, mas Legal, parabéns. Obrigado. E, bom, coincidência ser só lá do Espírito Santo e tal, porque tu tá dizendo que tu é de lá, né? Sim. E eu te perguntei, enfim, contar um pouquinho da tua história, como é que tu começou e tal. Imagino que tu tenha começado lá, né? Comecei lá, eu sou capixaba de Vila Velha, né? Então eu comecei, muito pouca gente sabe que eu começo a jogar no Fluminensinho. Por que o Fluminensinho? Porque o meu pai, ele era torcedor do Fluminense, do Rio, e ele era um apaixonado por futebol, e ele criou um time de futebol que se chamava Fluminensinho pela paixão dele, lá no Espírito Santo, lá em Vila Velha. E aí eu comecei a jogar no time dele, logo depois eu fui para um time já que é considerado um time bastante expressivo E aí no tu tinha estado. quantos anos quando tu começou no Eu Fluminensinho? comecei no Fluminensinho com 8 anos. Criancinha 9 mesmo. anos, bem Mas novinho. a ideia ali era... O pai já tinha em mente, assim, que tu podia ser profissional? Não, ou era jogar futebol para se divertir? O que eu queria era jogar futebol o dia inteiro, se deixasse, né? Então, só que aquela época era muito futebol de rua. Nós tínhamos, naquela época, muitos campos de rua, né? Então, eu passava mais tempo na rua do que propriamente em casa jogando futebol. Então, eu fui... comecei a jogar no time do meu pai, logo depois eu fui para um clube já mais... enfim, com bastante expressão no estado, um clube federado, que é a Desportiva Ferroviária, e aí já com 10, 11 anos, aonde eu fico até os 14 anos, quando eu fui chamado pelo Flamengo. Então, no meio do caminho ali, tu percebeu, e o pai, que tu levava jeito pra coisa. Aí eu comecei na Desportiva Ferroviária, nesse clube, a me destacar mais, ali já com principalmente 12, 13, 14 anos. E era uma época muito diferente, né? Antigamente a gente, como eu fui com 14 anos, eu fui convidado pelo Flamengo. Então, hoje a gente vê o futebol totalmente diferente. E com esse convite, meu pai veio falar comigo se eu queria. Porque não era simplesmente ir para o Flamengo, né? Era uma criança de 14 anos, mudar de estado, viver como eu vivi durante 6 anos em uma concentração do clube, que é totalmente diferente do que a gente vê agora, a atualidade do Flamengo, principalmente, em relação à estrutura, toda essa questão. Então, era um processo muito difícil, né? Você com 14 anos, sair do seu estado, sair de perto dos seus pais, né? Eu era muito apegado na época também, criança, com a minha mãe, então era muito difícil tudo isso, né? Então, a primeira vez, por exemplo, que eu fui para o Rio de Janeiro com 14 anos, eu fiquei praticamente 10 meses sem ver meus pais, porque não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Em relação a avião,
era um luxo, né? A gente está falando da década de 80, final da década de Então, 80. eu tô tentando pensar aqui em que... Entendi. Isso foi em 88. 88. Então era um luxo. Tu Então, te era lembra, assim, ônibus. do momento que o pai perguntou se tu queria ir? Eu lembro. E Completamente. tu te lembra, assim, como é que Ali tu sentiu? eu falo, Gui, o Guido, que foi a minha primeira grande responsabilidade e a minha primeira grande decisão na vida, com apenas 14 anos. Porque eu sabia que o meu pai tinha um sonho, que um filho fosse um jogador de futebol, um atleta profissional, mas, ao mesmo tempo, o meu pai ele tinha uma sabedoria muito grande de deixar, mesmo com pouca idade, que essa vontade dele não influenciasse na decisão dos filhos, na minha decisão. Então eu lembro muito bem na sala lá de casa e quando ele começa o assunto que o Flamengo tinha ligado, né? E para mim o Flamengo era um grande sonho, era meu time, eu tinha o Zico como meu maior ídolo, então para mim era um sonho que a gente eu não acreditava, né? E quando ele colocou essa situação, e ao mesmo tempo ele falou que a decisão era minha, e que se eu optasse para ir para o Rio de Janeiro, ou ficasse, não ia mudar em nada em relação a tudo que eu já vivia no Espírito Santo. Então E foi ele uma decisão... conseguiu te transmitir, de fato, essa, Ele me deu, essa neutralidade, assim, ele sentiu que tu podia escolher, ou ele estava ali se controlando mesmo sabendo e tal? que era o meu sonho, o sonho dele também, em nenhum momento houve algum tipo de pressão. Pelo contrário, ali quando ele falou isso, ele me deixou totalmente à vontade para uma decisão já tomada internamente, que realmente era tentar sorte, ir para o Rio de Janeiro e abraçar essa oportunidade do Flamengo. Eu digo isso porque, para mim, foi uma das grandes decisões que eu tomei na minha vida, mas eu acho que foi a principal, por eu ter decidido, porque eu sabia que se eu decidisse não ir, dificilmente ia ter uma outra oportunidade dessa na minha vida, porque era uma época totalmente diferente. Então ali já vai um processo, curioso, né? Porque ali já entrou um pilarzão, assim, da construção da tua personalidade ali, né, cara? Porque que muita gente pode olhar de fora, né? O esporte em geral, agora a gente falando propriamente no futebol, que muita gente vê ali, é o jogador de futebol que treina, que vai para casa, de repente muitas pessoas têm essa visão, né? Que é tudo mil maravilhas, que é tudo maravilhoso, que é tudo lindo, mas é totalmente o contrário, né? Então a gente tem que tomar decisões importantes a todo momento, e essa foi uma grande decisão. Por isso que realmente no esporte, propriamente falando, como é importante essa parte psicológica, essa parte de você estar bem psicologicamente para tomar as principais decisões. E essa foi uma grande decisão que eu tomei na minha vida. E tu te lembra, assim, se tu pediu para pensar, se tu teve teus 5 minutos, ou tu deu de bate-pronto, assim? Bate-pronto. Eu ouvi, claro, o meu pai falando. E tu não esperava? Propriamente, não. Não esperava. E a opinião dele, na verdade ele não deu opinião, ele me deixou muito à vontade para que eu tomasse a decisão. Mas quando ele falou em Flamengo, a minha decisão já estava tomada, né? Então é duro porque você toma uma decisão e você ao mesmo tempo você vê do lado a sua mãe chorando. Então essa foi uma decisão muito difícil, porque eu sabia que a minha mãe realmente ia sentir muito a minha ida e a minha ausência na época. Tu entendeu o preço que tu estava pagando, né? Sim. Que apareceu muito ali pelo sofrimento da mãe. Exatamente. E aí, bom, não é o tipo de decisão... Esse é o tipo de decisão que muda a vida de fato, porque tu muda de cidade, tu sai de casa, como tu falaste, tu vai ficar numa concentração sem ver os pais muito tempo e tal. Sim. Então, quer dizer, além de ter mudado o nível de jogo, mudou o nível de vida, assim, no sentido de tu teve que lidar com vários outros desafios, né, cara? Sim. De se adaptar não só a jogar bola, né? Você vai aprendendo dia a dia coisas que você não imaginava aprender tão rapidamente, né? Com tão pouca idade. Então foi isso que basicamente aconteceu comigo. Quer dizer, você vai para uma cidade, eu saio de Vila Velha, que é uma cidade pequena, para um Rio de Janeiro, onde você encontra algo
totalmente maluco, né? Totalmente diferente. Então, acho que esse foi o grande, no início, fora, claro, a saudade e a ausência dos meus pais, dos meus irmãos ao lado, esse foi o principal desafio. Você sair de uma cidade pequena para uma cidade como o Rio de Janeiro. E fora também vários desafios que vão te mostrando diariamente, né? Você mora em um lugar que você precisa de ônibus levar 1h30, 2 horas para treinar, e depois você tem que fazer o mesmo trajeto. As dificuldades, por exemplo, que quando acontece algo um pouco mais grave, ou por exemplo que você tem alguma indisposição ou você fica doente, não tem mais a mãe do lado para te socorrer, né? E é uma época também que não tinha telefone, celular, não tinha internet, não tinha praticamente nada, né? Era aquela fichinha do orelhão, né? Fichinha do orelhão, é verdade. Uma vez por semana para dizer se está tudo bem, se está tudo certo. Mas isso faz com que você cresça e amadureça muito rapidamente. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. E ali, tu foi chegando perto do time. Porque eu vi ali, cara, que tu bem novinho, tu já foi disputar a Olimpíada, tu já estava em seleção. Sim. Tava em seleção sub-20, né? Sub-21, sub-23. Sub-23. Então não demorou muito tempo, profissional. assim, da tua chegada até essa seleção, né? E é um processo muito difícil também, Guido, porque eu ali, eu fiz um planejamento na minha cabeça que eu vou dividir em etapas, né? Porque o futebol, para quem não sabe, tem categorias de base, e a categoria de base você tem uma determinada idade, acabou o ano, você passa para uma outra categoria, e assim, consequentemente, você vai atingindo a idade. Então, eu ali na minha cabeça, eu falava, a primeira etapa é o meu primeiro ano, e eu vou fazer de tudo para ir bem nesse primeiro ano, para depois tentar uma categoria acima, e assim eu fui. Então, cada ano para mim, cada categoria era uma etapa e era uma conquista. Opa! E era uma conquista. Então, e quando você chega ali com 17 anos na época, com 17 anos, e você vê que algumas pessoas, alguns diretores dentro do clube te olham de uma maneira diferente. Diferente para melhor ou para melhor? Tipo, olha, nós temos esperança nele. Uhum. Então, e aí foi depois uma parte que na época era muito mais complicada, muito mais difícil, a transição das categorias de base para o primeiro time profissional. Então, ali, você não tinha muito tempo, você não tinha muitos momentos e oportunidades para mostrar realmente o seu potencial. Foi mais uma saída de casa. Foi mais uma saída de casa. Por quê? Quando você sai de uma base, principalmente naquela época, você tem a parte interna do clube que vai te mostrar e vai te falar o desempenho que você está tendo. Quando você vai para o profissional, você tem alguns outros jogadores, principalmente a torcida. E a torcida, né? Eu estava aqui morrendo de vontade de perguntar. E uma torcida como a do Flamengo. Exato. E a imprensa. E a imprensa. Então, você tem que mostrar. Porque tudo que você fez na base de bom, de um retrospecto maravilhoso, com seleção brasileira, se você não mostrar no profissional, não vale para nada. Porque a torcida vai te olhar, a imprensa vai te olhar, e o clube, consequentemente, vai estar te olhando também. Então, esse, para mim, eu acho que foi o segundo momento disruptivo mais difícil da minha carreira. Eu segurar essa oportunidade. Então, você tem que realmente trabalhar muito essa parte emocional, sabe? De ao mesmo tempo, não te deixar afetar emocionalmente, porque depois eu posso te colocar melhor, eu era um jogador que eu precisava treinar bem. Por quê? Porque eu treinando bem, eu ia estar bem nos jogos, tecnicamente, taticamente e principalmente fisicamente. Então, isso era importante para mim. Então, mas ao mesmo tempo, quando o treinador vira para você e fala, olha,
O próximo jogo você vai jogar no profissional, você vai ser titular e é contigo. Só que esse ser titular no Maracanã, por exemplo, é com 70, 80 mil pessoas. Então, se você não tiver realmente bem... E nem sempre, e os bem, caras não vão te perguntar bem, se tu treinou bem nessa... não bem emocionalmente preparado, aí você fala, mas você estava preparado com 18 anos? Foi com 18 que tu chegou no Maracanã a Foi, primeira vez? 18, 19 anos. Então, é difícil, porque eu já, por exemplo, em alguns jogos, onde a adrenalina, a tensão era muito grande, e algumas vezes aconteceu de eu entrar em campo e eu, bem treinado, muito bem fisicamente, dormindo bem, boa alimentação, e entrar em campo cansado. Porque realmente o mental, o emocional é muito forte, né? Então você tem que estar muito preparado emocionalmente. Preocupado e tal. Não é fácil chegar às vezes com 90, 100, eu joguei com 120 mil pessoas no Maracanã, então é realmente uma pressão muito grande, mas é bom, é uma pressão ótima. Então, e aí deve ter os momentos que isso pesa, presumo também que em alguns momentos toda aquela energia ali, ela se manifesta aí positivamente e aumenta a voltagem, né, cara? E assim... Tu lembra, assim, momentos onde isso aconteceu de forma intensa, assim, que tipo, inesquecível, assim? Foi 2 momentos, dentro do Flamengo, 2 momentos. Primeiro, quando eu fiz o primeiro gol no Maracanã. Opa! E foi justamente no Fla-Flu. Então, para mim, foi maravilhoso. Ficasse com 2 corações. Mas o meu pai, naquele momento já... Ele estava quase flamenguista. Ele torcia para mim, né? Então, isso a torcida ali era pro filho, pro Sávio, independente do time que ele tinha, ele torcia. Eu acho que aquele momento foi importante porque eu lembro quando eu fiz o gol, eu não sabia nem para onde eu corria. Então, o Maracanã cheio, é uma sensação, Guido, que eu realmente não consigo descrever, assim, sabe? E essa sensação do primeiro gol no Maracanã foi única. Então, ali foi um momento, e o segundo momento também, juntamente com a torcida do Flamengo, foi quando meu nome foi gritado pela primeira vez no Maracanã, pela torcida. Ali, eu só queria uma coisa, pegar a bola e retribuir para a torcida o que eles estavam fazendo para mim naquele momento, assim. Só que também é aquilo, você também não pode ter ânsia demais, senão você ultrapassa o limite de ansiedade, de nervosismo e tal. Mas eu, graças a Deus, eu consegui lidar bem, assim, com esse tipo de pressão emocional, né? Eu tinha o meu ritual, vamos dizer assim. Qual que era? Não, diferentemente de outros jogadores que jogaram comigo, não só no Flamengo, mas na Europa também, porque tem jogadores que gostam, chegam no vestiário antes de um grande jogo, principalmente, é adrenalina pura. Aquela tensão e vai para lá, vai para cá, porque isso... Tipo lutador, né, do UFC ali antes de entrar. Tem jogadores e muitos que eu conheci, assim, eu já tinha praticamente o oposto desse momento o meu momento era muito mais para o relaxamento, de tranquilo, de ficar no meu lugar dentro do vestiário, se possível colocar uma música. Então, assim, eu conseguia, de uma certa forma, desconectar um pouco. É muito difícil se desconectar 100% de um grande jogo, né? De uma expectativa que gera em milhões de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu conseguia, de uma certa forma, desconectar um pouco, pelo menos até o momento do aquecimento, né? Quando você começa a aquecer, realmente você vê aquele estádio lotado, não tem... Ali a adrenalina já... Então, era um pouco esse ritual. Mas é legal, uma coisa do teu perfil, assim, te fazia bem ter esse momento de introspecção. E é interessante, porque tu falou que desde novinho ali, né, tu pensava por etapas, ou seja, por etapas. A impressão que me deu é que tu estava sempre muito presente ali em cada momento, né? Sim. E muito focado em dar o teu melhor ali no aqui e agora, né? Sim.
E isso dá muita solidez, é uma é- coisa que serve muito pra nossa vida, né, cara? Exatamente. Eu não pensava muito, Guido, no futuro. Cara, pô, eu sou uma pessoa de planejamento, me planejo muito. Só que aquele momento, para mim, não tinha muito futuro. Ou pensar no futuro, porque eu não sabia se o futuro ia acontecer. A gente está falando, quando eu começo a fazer um retrospecto, né, de um menino que sai de Vila Velha com 14 anos para o Flamengo. E o Flamengo, Guido, é assim, chegavam no clube por semana 40, 50, 80, 90 atletas para fazer teste. Então, você não podia pensar no futuro, eu vou ser... Enfim, não tem. Então, o momento era aquele. E eu queria fazer naquele momento o melhor que eu podia. E isso deve ter te ajudado muito, né, cara? Muito. Porque daí Me tu não ajudou ficava bastante. preocupado com aquela coisa de apreensão, ansiedade antecipatória, Eu com criei medo, uma frase, uma tese na minha cabeça que eu falava assim: eu posso perder minha posição, eu posso amanhã não chegar, mas por falta de vontade não vai ser. Pô, garoto. Não vai ser. Tu estava tranquilo que estava dando o teu melhor ali. Podia ser da parte técnica. Ah, você não está bem tecnicamente, tem um outro melhor, tem outros melhores que vão te superar. Agora, eu falava que por falta de profissionalismo, por exemplo, ou falta de vontade, de dedicação, aí tinham que fazer muito mais do que eu para me tirar o posto ali, né? O lugar. Então eu também criei um pouco. Agora era muito difícil com isso também, né? E isso dá muita, não sei se tranquilidade, mas isso dá muita confiança. solidez, da confiança, né, confiança. cara? Porque daí tu tá contigo ali, né? Tu sabe que o que tu pode fazer de melhor, tu tá fazendo, né? Exatamente. E ali tu começou a criar uma relação com a torcida. Comecei a criar uma relação com a torcida. E uma relação positiva. Muito positiva, graças a Deus. Que demorou ali na primeira fase do Flamengo, quantos anos ali, né? Olha, foi a primeira participação que eu tive foi com 18 anos, depois eu desço para a categoria sub-20, que era um processo natural, e praticamente com 19 anos eu reintegro o time profissional do Flamengo para ficar direto. Então foi até os 23 anos. E aí, porque hoje, né, cara, esse intercâmbio... Eu não entendo muito de futebol aí, se eu falar besteira, tu vai me corrigindo. Mas esse intercâmbio global, assim, clubes e tal, e tudo, eu presumo que seja muito mais dinâmico do que a época, assim, né? Então, sair para a Europa não era algo tão frequente como hoje, que também a gente já sabe que hoje é para poucos, né? E aí, como é que surgiu Como é que surgiu a Europa ali na tua vida? Depois diferentemente de hoje, né? Hoje, um jogador brasileiro se destaca e ele, antes dos 18 anos, praticamente ele já sai. Então, o futebol está cada vez mais precoce, né? Eu já saio do Flamengo com 23 anos, que isso é raríssimo hoje, né? Muito raro. Que para hoje é uma idade avançada. Não é normal. Para um atleta que se destaca em um grande clube do Brasil, não sai com 23 anos. Entendi. Assim, pode até sair, mas é muito mais difícil. Então, eu já saio com... para a Europa, para a Espanha, com 23 anos e depois de ter jogado mais de 260 jogos com a camisa do Flamengo. Opa! Isso é uma coisa positiva, que me ajudou bastante. Só que eu chego em um clube que é gigante também na Europa, né? Que é o Real Madrid. Então, foi uma decisão importante na minha carreira também. Eu saí, eu tentar a vida na Europa também. Tu pôde escolher? Eu pude escolher. Quando chegou para ti a oportunidade? Não foi uma decisão muito difícil também, porque depois de tantos anos vestindo a camisa do Flamengo, vem um clube como o Real Madrid, uma proposta realmente irrecusável, não só para mim, mas para o Flamengo também, né? Então, entendi. Ali foi um ganha-ganha. Um ganha-ganha, então... Só que é uma outra etapa na sua vida. Foi a quarta saída de casa. Foi a quarta saída de casa, onde no começo eu senti bastante, porque eu vivi 11 anos da minha vida dentro do Flamengo, né? Então você cria a sua segunda casa, você cria muitas amizades, todo um processo de vida dentro do clube. E quando você sai disso, depois de 11 anos,
É um luto, né, cara? É algo tudo novo. É? Só que ao mesmo tempo, era a Europa, era a Espanha e era o Real Madrid. Então, para você ter uma ideia, Guido, da dificuldade que é isso, apenas 2 jogadores da história do Flamengo e do Real Madrid que saíram diretamente do Flamengo para o Real. Eu e o Vini Júnior recentemente. Opa! Então, você vê o tamanho disso. Raro. É raro, é muito difícil. Então, foi uma oportunidade onde eu cheguei num campeonato totalmente diferente, num país de cultura totalmente diferente da nossa, mas era um novo desafio que eu tinha na minha vida. E eu não queria, ali foi também uma outra etapa de decisões, porque eu não queria simplesmente chegar no Real Madrid. Eu queria chegar no Real Madrid e triunfar no Real Madrid. Eu queria fazer história dentro daquele clube. Então, foi esse tipo de pensamento também, e claro, de pessoas ali ao entorno que me ajudaram bastante na Espanha para que eu tivesse sucesso. Mas teve um principal que foi determinante para mim, como foi também a torcida do Flamengo, que foi a torcida do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, que é um campo extremamente difícil, complicado. Por que difícil? Porque Em que é uma sentido, torcida assim? que pressiona muito Entendi. os próprios jogadores. Então, eu conheço, Guido, vários grandes jogadores que não conseguiram jogar no Real Madrid. Por conta da pressão da por torcida. uma pressão que causava, eu não sei como está agora, o Santiago Bernabéu, que é o estádio do Real Madrid. Então, ali foi... Eu digo sempre que foi um amor à primeira vista, né? Eu brinco lá quando eu vou para a Espanha e eu participo de entrevistas, reportagens, e os jornalistas perguntam isso, né? Da minha conexão com a torcida do Real Madrid, lá na Europa. E eu falo, olha, eu realmente não sei o que eu fiz para merecer tanto carinho que a torcida me proporcionou naquela época, né? Porque eles realmente me abraçaram. Então isso me ajudou muito também na minha sequência no futebol europeu. E tu falou que algumas pessoas te ajudaram e tal, e todas essas grandes decisões foram bem jovenzinho, assim. Sim. Tu foi adquirindo experiência e tal. E tu tinha, assim, pessoas, além da tua família e tal, com quem tu conversava, que te aconselhava, que eram teus mentores, assim, com quem tu trocava ideia e dividia a decisão, assim, cara? Tinha... A primeira pessoa que não estava comigo na Europa, né? Que era meu pai, mas mesmo com toda essa distância, com toda essa falta de comunicação na época, que a gente não tem hoje, era o meu mentor, por telefone mesmo. Então, era uma pessoa que eu ouvia, me passava muita sabedoria, em alguns momentos difíceis também. E lá dentro da Europa, sem dúvida, minha esposa foi uma pessoa que me ajudou bastante, assim, sabe? Porque a gente foi junto, né? A gente foi... Imagina, eu com 23 anos, ela com 19 anos. E eles já tinham filhos? Já tinha o mais velho, que tinha 3 meses. 3 meses? Então, ele nasce com 3 meses, eu recebo a proposta do Real Madrid e a gente vai. Vamos. Não era mais tu sozinho saindo de Vila Velha. Foi legal, porque foi uma decisão... porque é aquilo, né? É uma decisão muito importante. São decisões que você vai tomando na sua vida, que não é só você. É um entorno também, né? Então, quando eu tomo a decisão de sim aceitar a proposta do Real Madrid, o Breno, meu filho mais velho, ele tinha 3 meses. Então, minha esposa estava amamentando. E quando eu lembro, e quando eu falo com ela, olha, o presidente do Real Madrid está aqui no Rio de Janeiro, ele está indo para o aeroporto agora, para voltar para Madrid, e a decisão tem que ser agora. E essa foi de Eu surpresa? em casa, no Rio. Já tinha uma intenção, mas a proposta foi feita ali na hora e ele quer a decisão agora. A proposta realmente era muito boa, só que o presidente não queria voltar para o aeroporto sem a minha decisão. Porque se eu não tomasse a decisão ali,
apesar de ele me querer muito, né, me contratar e tal, ele já tinha um segundo plano. E aí foi quando eu falo para ela, eu falo, olha, é isso, é isso, é isso. E eu lembro que a Suzana estava amamentando, e ela só falou assim para mim, o que você quer? Aí eu falei, olha, eu acho que é oportunidade nas nossas vidas. É uma oportunidade de morar na Europa, de ir para o Real Madrid, um clube como o Real Madrid. E aí ela veio para mim e falou, a decisão já está tomada, então. Então, são decisões, Guido, que te ajudam, sabe? Ficam mais fáceis. Como meu pai, lá com 14 anos, começa a decisão de ir para o Real Madrid também. Só que, ao mesmo tempo, são decisões importantes, né? Você vai para uma outra vida, um outro estilo de vida. Então, você tem que tomar a decisão sempre com muita convicção de que é isso realmente que você quer. Então, essas pessoas são partes fundamentais na minha vida, assim, que caminharam comigo. Tem várias outras, né? A gente está falando aqui, meu Deus, quanta gente me ajudou dentro do Flamengo, por exemplo, na minha etapa de categorias de base, sabe? Muita gente. Então, você vai conquistando, você vai atravessando e quebrando essas etapas, mas sempre com muita gente do seu lado, porque senão você não consegue, é impossível. É impossível. E histórias como essa, né, acabam confirmando assim o que hoje os estudos mostram, que o fator de maior impacto que uma pessoa tem ao longo de toda a sua vida no seu grau de sensação de que a vida vale a pena e tem propósito é bons relacionamentos de Total. boa qualidade. Então, tu está dizendo que tu teve suporte, no teu caso, uma grande felicidade, um grande privilégio Sim. de poder contar com o pai, com a esposa, como grandes apoiadores, né? E não só psicologicamente, mas fisicamente, porque mais uma transformação física completa, né? Mais um país novo, mais uma língua nova, Exatamente. mais uma torcida nova, mais um jogo novo, um estilo de jogar e tal. E aí tu te lembra, assim, cara, de se tu fosse dizer assim vamos falar de coisa boa também, mas qual foi o momento ali do Real Madrid que tu lembra que foi um momento difícil, assim, um momento crítico, assim, que tu teve que contar com todo o tua musculatura que tu tinha adquirido até então? Eu acho que foi o início. O início foi bastante difícil, porque eu chego no Real Madrid no meio da temporada, que é justamente na temporada de inverno. Então eu saio do Rio de Janeiro com 40 graus e chego em Madrid com 2, 3, 4 graus. Então, para mim, ali foi extremamente difícil, porque você tinha que se adaptar e muito rapidamente a esse estilo deles, do clima principalmente, sabe? Então, eu acho que ali no início, nos primeiros 2 meses, foi um momento mais complicado, assim. Mas eu tinha que me adaptar, e me adaptei. Então, ali algumas coisas eu tinha também que trazer para principalmente a minha adaptação dentro de campo, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, que foi uma coisa que me ajudou bastante. É claro que eu tive pessoas, por exemplo, o Roberto Carlos, que jogou comigo no Real Madrid, me ajudou bastante. No começo ali ele me deu várias dicas. Porque já estava lá antes, Ele já estava lá, ele já estava. E quais foram as dicas assim que tu acha que foram matadoras, que fizeram a diferença? A primeira eu acho que dentro de campo foi o principal, porque eu lembro que eu comecei a jogar e ali um pouco tímido ainda, né? E eu tinha um estilo de jogo no Brasil, no Flamengo, um estilo de jogo que muita gente gostava, no estilo mais ofensivo, de dribles, de velocidade. Todo esse processo que me fez levar, acredito eu, para o Real Madrid, né? Para o clube como o Real Madrid. Então, ali nos primeiros jogos, os 2, 3 primeiros jogos, eu ali um pouco tímido ainda com a bola, e foi justamente quando o Roberto me chamou e falando quando eu ia começar a jogar. Eu falei, mas eu estou jogando. Não, você não está jogando. Eu te conheço. Eu joguei várias vezes com você no Brasil. E a gente jogou contra, né, no Brasil. E na seleção brasileira também. Então... Ele disse tudo. Ele falou... Aí tu entendeu? Ele me deu o recado. Ele falou, olha, pega a bola e vai. Se você errar, tenta de novo. Se você pegar, tenta de novo. E foi um conselho muito importante no aspecto campo, né?
Ele falou, se você quer um conselho, faça o seu jogo, que assim você vai ganhar o Santiago Bernabéu, você vai ganhar a torcida. Então ali foi muito determinante para mim, que a partir dali realmente eu perder não tem problema. Então eu acho que esse foi um momento de jogo, de campo, extremamente importante para mim. Aí eu comecei um pouco, claro, pegar o estilo de jogo na Espanha, na Europa em geral, né? Taticamente, adversários, que era um futebol mais forte, um futebol mais físico também, e a gente tem que ir se adaptando rapidamente disso. E fora de campo, Guido, eu acho que eu encontrei muita gente boa, não só ligada ao futebol, mas fora do futebol, brasileiros também, em Madrid, mas eu acho que ali foi também na parte cultural, porque eu sabia que se eu aprendesse o idioma de uma forma realmente profissional, e se eu aprendesse cada vez mais rapidamente a cultura espanhola, por exemplo, isso automaticamente ia me ajudar fora de campo, mas dentro de campo também. Então isso foi um start que a gente teve, não só eu, como a Suzana também, minha esposa, e a gente fez um intensivo de espanhol em casa mesmo, quando podia, que era um processo difícil também, a gente viajava muito, a gente concentrava muito, eram muitas competições. Então, quando a gente podia, a gente estava estudando espanhol, para tentar pegar rapidamente, e foi isso que aconteceu, e dentro de campo me ajudou muito também. Quer dizer, mais uma sacada. Perdão. Roberto Carlos foi um grande psiquiatra, um grande mentor para ti ali na hora, e deu na veia, né, cara? Mas foi bacana que tu escutou também, né? Foi, então, exatamente. Aí, né, gente? Às vezes tá tudo aqui, ó. A gente tem que escutar, a gente tem que escutar e acreditar e ver se faz sentido e executar, né? E a outra sacada fora de campo foi, tu aprendendo a língua, tu passou também a fazer parte da turma mais rápido. E também me parece que sempre é uma demonstração de respeito, né, cara? Pelo povo, de respeito. Lá, pelo público. Total. Não é que eu tô aqui na terra de vocês. Exatamente. Isso exatamente. É muito bacana, né? Isso, claro, você tem a oportunidade de aprender. Meu Deus, isso não tem preço, né? Você está num país que você pode aprender lá, não fora do país, né? E isso foi importante. E segundo também, da parte cultural. Você está num país diferente. Você está num país com pessoas diferentes, com cultura diferente. E você não pode fazer diferente do que eles pensam, sabe, da cultura deles. Então, aí vem o respeito, realmente. Você não pode ultrapassar o limite daquele país. Estou falando Espanha ou outros países, né? A gente está vendo aí agora, Catar também, enfim, exemplos. A França também, que eu tive um ano, então foi uma experiência muito rica para mim também na França. Então, assim, mas quando eu falo um pouco essas coisas, a minha história, ela é uma história, e não só a minha, mas de vários, da maioria dos atletas, feita de decisões a todo momento, né? Da parte psicológica. Porque realmente, se você está num país, qualquer país que seja, se você não estiver bem emocionalmente, psicologicamente, você não vai desenvolver. É impossível. É impossível. O jogo começa aqui. Começa. Como você vai estar mal dentro de casa, triste, ou depressivo, ou com vontade de ir embora, enfim, todos esses fatores negativos, só que você tem que jogar. Então, você desconectar de tudo isso não é fácil. Não é possível, exatamente. Eu acho quase. O jogador quase a pessoa, né? Quem entra no Exatamente. campo é o sábio pessoa, não é o sábio Então, jogador. são os dois só, ambientes, fora e dentro de campo, que você tem que estar bem. Muito bom. E aí, Catar, Copa, né? A gente não pode deixar de falar da Copa, né, claro. cara? E aí, o que tu tá achando aí dessa Copa e Catar, com essas particularidades, enfim? Qual que é a tua leitura, visão, teu feeling? Olha, primeiro da Copa em si, das seleções, várias surpresas. A gente está vendo aí, acompanhando, mas eu acho que no final de tudo, vão ficar as principais. Qual que é o palpite da final? Quando chega nesse tipo de fase, de mata-mata, é muito complicado. Muito complicado. Então, eu acho ainda que Brasil e Croácia, Brasil é muito favorito, não quer dizer que vai ganhar, porque a gente está falando já em
em uma etapa ali que vem muita coisa, vem o emocional também, tem que ter muito equilíbrio, e quando chega uma semifinal também. Mas eu acho que seleções como a do Brasil, da França ou da Inglaterra, quem passar ali no confronto, né? A gente está falando de uma Argentina, da própria Holanda, que é uma seleção forte, que tem demonstrado uma força muito grande. Portugal, que não é surpresa, porque é uma grande seleção também. É difícil, Guido, a gente falar hoje quem vai ganhar a Copa do Mundo ou o maior favorito. Mas eu acho que essas seleções aí, elas hoje, eu acho que não tem mais surpresa. Uma dessas aí pode ganhar. E nessa fase ali do mata-mata, né? Tu disseste, cara, ali é muita emoção, e às vezes um jogo que tá ali 1-0 e tá chegando no final, tu tá morrendo pelo 1-0. Quer dizer, aí técnica, tática, isso tudo fica mais difícil, né? Fica mais difícil. E o perfil do adversário também. Então, minha impressão como torcedor é que é sempre mais difícil enfrentar os hermanos, né? Não sei se tu tem a mesma impressão como jogador, se tu estivesse lá, tu teria alguma preferência por adversário? Não, eu não. É claro que tem seleções mais fortes. Mas assim, quando você entra num momento de, por exemplo, semifinal, meu Deus, quem chega numa semifinal de uma Copa do Mundo, primeiro já é uma seleção muito forte. Então pode existir surpresas? Sim, mas chegou. Então eu acho que o emocional ali conta muito. Agora, se você pega uma Argentina, ou uma Holanda, ou uma França, em um momento tão importante desse, o emocional tem que estar muito forte, assim. Porque taticamente, tecnicamente, não tem mais o que fazer. É claro, você pode taticamente estudar muito, cada vez mais o adversário. Como ele joga, os principais jogadores, a questão tática, quem vai mais, quem baixa menos, bola parada, todas essas questões que a comissão técnica realmente estuda e estuda muito para passar para os atletas. Fora isso, aí é tranquilidade, é cabeça fria e a Copa do Mundo, semifinal, é muita coisa que envolve, assim. E, bom, eu sempre fico pensando, né, cara, no técnico e no capitão, que seriam os dois líderes eleitos ali, né? Sim. O que tu acha assim, cara? Quanto mais vai apertando, imagino eu que mais o técnico vai fazendo diferença, não só no sentido tático ali e tal, mas como líder ali do grupo. Sim. Também, o capitão também. Como é que é isso assim, cara? Qual que é a função deles ali, né? Qual que é a importância deles? Como é que tu vê isso na seleção hoje, com o plantel eu atual? acho que o capitão, em geral, é uma voz ativa e importante do grupo. Então, acho que o capitão realmente tem que ser um cara de confiança do grupo. Um cara que transmite, em muitos momentos difíceis principalmente, uma confiança e um otimismo muito grande. Então, acho que esse é o principal. Eu acho que o capitão não é só, porque muita gente, o capitão representa o time dentro de campo. Não é só isso. O capitão lidera o time dentro de campo, inspira, ele muda o clima. Dentro de campo e fora de campo também, no dia a dia. Então, a figura do capitão, ela é importante fora e dentro de campo, né? Por transmitir essa confiança, essa liderança. E eu acho que dentro de campo também o capitão é mais um representante do time, tem que ter um. Então, mas eu acho que o capitão abrange muito mais questões também fora de campo e não só dentro de campo. Tá contente com o nosso capitão? Sim, não, é um capitão muito experiente. Eu acho um capitão diferente de muitos, por exemplo, que a gente já viu durante campanhas da seleção brasileira, o Dunga, por exemplo, em 94, um cara que você via ali a postura do Dunga, um pouco mais de falar tal. Acho que o Thiago Silva é um cara mais de menos, pelo menos é o que eu observo aqui, né? De menos palavras, mas ao mesmo tempo ele passa essa confiança e passa essa liderança para os jogadores. E o papel do treinador é super importante, né? O treinador bom faz a diferença. E aí, qual que é? Sim, né? Faz diferença ali e tal. Total. E agora, como líder, assim, cara, porque tem o capitão que tá ali dentro do time, né? Tá dentro do campo com o time e tal. Como é que tu vê, assim, a importância do capitão e do treinador para ti?
Como que era o papel de cada um deles ali para ti, que tu imagina que seja para a maioria dos jogadores? Eu acho que a do treinador, para mim, quando eu jogava, eu me baseava muito, é claro, o treinador tem que ser um líder, tem que ser um cara que de relacionamento, de gestão de pessoas, todo esse procedimento que é super importante, né? Não é fácil você gerir ali 25, 30 atletas, né? E todos querem jogar. Então, você imagina, não é fácil. E eu via muito mais o treinador no lado técnico. Eu gostava de treinador bom, com qualidade técnica, que transmitia para você, principalmente dentro de campo, algo diferente, que te acrescentasse alguma coisa, olha, que te fizesse melhorar, evoluir. E eu já tive treinadores assim. Quais são os que tu lembra assim, que foram os caras? Dentro do Brasil, eu tive um treinador que eu sempre cito ele, que foi muito importante para mim, um cara que ele transmitia essa questão técnica e eu evoluí bastante com ele, que foi o Paulo Autuori. É um cara muito inteligente, um cara muito correto. Ele passava a liderança fora, mas dentro de campo eu sentia que eu podia aprender cada vez mais com ele. Então foi um cara importante. E eu acho que no Real Madrid, um treinador que a gente ganhou muitos títulos também, espanhol, que foi o Vicente Del Bosque, que era um cara, era um treinador líder, sem dar um grito. Então, ele transmitia realmente uma linha de liderança e de respeito, mas ao mesmo tempo com muita serenidade, assim, com muita tranquilidade. Então, eu conseguia assimilar principalmente muitas coisas dentro de campo. Que parece que combina mais com o teu perfil, assim, né? Eu já tive treinadores muito explosivos que eu confesso que eu não era a minha linha, não. Não funcionava bem? Não, eu acho que também porque, de certa forma, como eu procurei ser sempre muito profissional, vamos dizer assim, correto, de gostar de treinar e de horários, então, para mim, essa linha de treinador um pouco mais líder, mais tranquilo, eu acho que eu gostava mais. E aí, essa questão da gestão de pessoas, uma Copa do Mundo, a gente vê uma Copa de estrelas, né? Jogadores, a seleção brasileira, jogadores jogando em grandes times, grandes salários, com grandes conquistas. Administrar todos aqueles egos ali e tal, né? Eu fico tentando imaginar como que é a convivência ali da turma, como que é o clima, se isso pesa muito ali na hora. Olha, Guido, por isso que eu nunca vou ser treinador. Porque... Vai uma aguinha aqui? Dá mais um pouquinho Temos mais uma água, por favor. Porque eu acho um papel extremamente difícil, importante e difícil, né? Como eu falei, não é fácil. Você lidar com 10, 15, 20, 25 estrelas, né? O que estão na seleção representando ali na Copa do Mundo são jogadores escolhidos e diferenciados. Então, você trabalhar não só nessa parte tática, técnica, que é extremamente difícil, você tem que lidar com comportamento, com egos. Como eu falei, todo mundo quer jogar, todo mundo gosta de jogar. Exatamente, e a turma ali empoderada assim também, né, cara? Então são jogadores, são estrelas nos seus clubes, e a maioria, claro, clubes grandes. Então não deve ser um processo fácil. E como que tu sente assim o clima da seleção, do que tu vê, do que tu ouve? De fora, é muito difícil a gente fazer análise de fora, né? Mas o que a gente vê é um clima bom, é um clima pelo menos que eu estou analisando, de comprometimento e de dificuldade, claro, que eu acho que todo mundo está ciente de que ganhar uma Copa do Mundo é extremamente complicado, extremamente difícil, mas com uma postura, até agora, do que eu estou vendo, muito séria, muito profissional. E a gente vê isso, a gente sente um pouco isso dentro de campo, da seriedade. Muita gente pode falar, mas como a gente acompanhou essa semana aí alguns ex-jogadores falando da jogadores do Brasil quando fazem gol dançam. Pelo amor de Deus, né? Isso não é... criticando? Criticando, alguns criticando, outros elogiando. Então isso é uma coisa totalmente desproporcional, né? Então é a cultura brasileira da dança, de um pouco extravasar aquele momento de gol, que
Não deve ser triste fazer um gol na Copa do Mundo, Não, né, ao Gui? contrário, o desproporcional à crítica do cara, né? Exatamente. Porque tu sabe que ó, eu fico, como assim, olhando de fora e tal, um termômetro pra mim, posso estar aqui totalmente viajando, mas é o clima na hora da comemoração do gol. Sim. Que eu tô vendo um clima legal, os caras abraçadão Legal, e dançando abraçado, contente, dando risada e dançando. tudo, porque eu imagino ali, né, cara, que porque tá todo mundo na vitrine, ali é o momento da vida de muita gente. Fazer um gol na Copa do Mundo tem um valor que não tem preço, né? Mas também tem preço, né? Então, quer dizer, todo mundo quer fazer gol lá, imagino É um eu, momento de alegria. de alegria. É um momento E, de extravasar. exato. E aí, ao mesmo tempo, se não é tu que faz o gol, tu tá querendo, mas teu amigo faz e o teu time ganha, eu imagino que tem gente que lida com isso de uma maneira melhor, e outros nem tanto e tudo, né? E o que a gente vê ali é o pessoal pulando, se abraçando de verdade, assim. Meu Pra mim, Deus. aquilo ali me pareceu Você, bacana. você imagina, Guido, a tensão que é um pré-jogo de Copa do Mundo. Em um momento como esse, de oitavas de final, de quartas de final, ou de semifinal. Não vou nem falar final, né? Então, assim, é um momento de tensão, é um momento de muita adrenalina, de nervosismo, de uma certa forma. Isso faz parte, é o esporte, é o futebol. Então, você, ao mesmo tempo, você vê que você está representando milhões e milhões de pessoas, milhões de torcedores. E isso realmente, se você não tiver muito bem, mas muito bem mesmo, psicologicamente, emocionalmente, você não consegue jogar. Então, assim, e o momento que o jogador faz o gol, extravasa, dança, abraça, ajoelha, pelo amor de Deus, isso não Ali pode é ser a criticado. catarse, Não exatamente. desrespeitando o adversário e não é e longe disso, eu acho que tudo é válido. Tudo é válido. Não desrespeitando, tudo é válido para mim. Pronto, exatamente. E é bacana tu ver a turma ali. Eu Legal, senti ali legal. o feeling mesmo e achei legal. E aí, pô, o pessoal que se machuca, né, cara? Assim, tu vê É, isso aí. que passa na cabeça ali, porque eu fico sempre tentando me botar no lugar da turma Não ali. deve ser fácil. O momento da vida tá Porque quando ali. você se machuca assim, Guido, você a sua família machuca com você, sabe? É porque eu tô falando. Tem um entorno gigante. É um entorno gigante. Então, quando você se machuca assim, e eu sinto muito para essas pessoas esses jogadores que saem de uma Copa do Mundo ou de uma competição importante, Sim, com saiu contusão, o Gabriel o Gabriel Jesus Jesus, né? e o Alex Telles. E o Neymar ficou ali pendurado, saiu do primeiro jogo chorando ali, Então, né, cara? é muito, quer dizer, um sonho que você tem, um sonho de jogar uma Copa do Mundo ou uma competição super importante. Ao mesmo tempo, é a família que está do seu lado, está no entorno, que sente a mesma coisa que você sente. Então, você vê que eu falo, mas é tanta coisa que envolve a parte emocional, principalmente, porque a parte física, você chega na Copa do Mundo bem fisicamente. Tecnicamente, taticamente, o treinador vai tentar achar a melhor solução. Nem em todos os momentos consegue, mas agora, emocionalmente, você controla isso tudo. Eu dei o exemplo, né? Eu já falei que eu estava muito bem fisicamente, estava tudo maravilha, e em alguns momentos eu entro em campo cansado. Porque realmente o psicológico não estava. Um burnout, Não estava exato. 100%. E quem que tu acha ali, do que tu observa e tal, que tu vê assim que são os caras psicologicamente, que tu vê que na tua preferência, que tu dos atributos assim mentais e psicológicos que tu entende que são os caras que te agradam mais assim? Assim, é difícil a gente fazer uma análise de fora. Eu vou analisar um pouco do que eu vi ali, principalmente dentro de campo, né? Que é o que, sim, que é o que dá para ver ali, Eu né? acho que tem um jogador ali que eu vejo como tem vários. Eu acho que tem jogadores ali muito bem preparados psicologicamente. Mas tem um jogador ali que passa uma tranquilidade, uma confiança e parece que primeiro é a sensação que eu tenho de fora, tá? E até pelo desenvolvimento dele, que passa tudo isso sem se abalar, de repente por dentro está abalado, porque não dá, é o Casemiro. O Casemiro. Eu acho que uma serenidade dentro de campo ali, em momentos difíceis, com a cabeça erguida, e parece que esse momento difícil não atinge.
Pelo menos a sensação que eu tenho aqui de fora. Interessante, né? Eu confesso que eu não acompanho muito assim o futebol, então eu não conheço muitos. O cara que me transmite essa sensação é o Thiago Silva, que é o capitão, né? Capitão. Isso. Capitão. Ele é o cara que me parece solidozão, Sim, assim, sim. sereno. Ele parece que não se machuca, o homem, né, cara? Ele tá sempre presente. Ele tá ali quietão na dele. Eu concordo com a tua avaliação ali de que ele tem esse estilão, mas o menos é mais, né? Sim, sim. Então, ele é um cara que tem uma carreira longeva já, né? Muito. E ele sempre tá em alto nível, em alta performance, assim, né, Sávio? Muitos anos da Europa. Ele dos caras que eu, repito, eu acho que todos estão em alto nível ali, inclusive psicológico. Muito. E o cara que me passa essa serenidade é o Thiago Silva. Muito ali, experiente, né? né? E o Neymar parece que ele tá amadurecendo, né, Sávio? O comportamento dele em campo, assim, cara, ele é um craque há tempo. E o comportamento dele em campo, assim, me chamou a atenção que ele tá mais maduro, assim, né, cara? É muito interessante. Eu tô vendo um comportamento realmente diferente. Não que não era comprometido, não é isso. Postura, mas né? de uma postura, de um comprometimento que envolve muito mais em prol do grupo, do time. Então a gente vê esses jogos de um cara que para mim é extraordinário, é fantástico tecnicamente, é algo diferente do que a gente vê. Eu acho que eu não sei se o Neymar tem tanta noção, ele mesmo, da qualidade técnica que ele tem. De repente, eu acho que ele nem atingiu essa análise ainda dele, porque realmente ele é muito diferente. Só que o que eu estou vendo agora, não sei se vai ganhar, não sei como vai acabar a Copa do Mundo, mas o que a gente está vendo até agora, apesar das contusões, da contusão que ele teve, é um cara muito mais, um jogador, um atleta muito mais equilibrado emocionalmente, muito mais concentrado, muito mais comprometido. Individual, ele é sempre uma peça individual, como eu falei, de muita qualidade, mas visando hoje muito mais o grupo também. Eu acho que acho que é uma análise do que eu faço agora em relação a ele na Copa do Mundo. Muito bom. Como torcedor, assim, como torcedor, eu tenho uma percepção similar, assim, né, cara? Muito, muito bacana. E nessa fase, assim, né, se tu fosse o Roberto Carlos da vez para falar com a turma lá, né? Como tu acha assim que seriam os atributos, voltando aqui para tua percepção de que o jogo começa na cabeça, que a postura, que o psicológico é o que vai mandar, porque tecnicamente, taticamente, fisicamente está todo mundo nivelado, feito o dever de casa. Qual que seria o teu conselho lá para os caras nessa fase, assim, cara? É difícil, Guido. Do ponto de vista mental, psicológico, eu assim, acho né? eu acho que agora, se eu tivesse algo para passar, ou alguma experiência ainda para passar, é jogar, sabe? Entrar em campo e tentar fazer o melhor. Claro, respeitando todo esse processo da parte técnica, da parte tática, estudar o adversário, mas em campo. Jogar, ser autêntico ali. Pois é. Ser a seleção brasileira. Como está sendo? Não inventar, ou não fazer algo diferente. De repente, o algo diferente é só taticamente. Porque cada time é um time diferente, são jogadores diferentes e com táticas diferentes. Então você tem que... A comissão técnica analisa constantemente os adversários, de como joga, de como deve jogar, enfim, de toda essa questão. Agora, dentro de campo, a qualidade do futebol brasileiro é jogar e fazer o melhor. E não tem muito de onde tirar e de inventar ou de mudar. O que o Roberto Carlos falou para ti foi, seja sábio, né? Foi isso que ele disse para ti. Cara, vai lá e seja tu mesmo. Que é o que tu está dizendo. O cara tem boa legitimidade. É isso aí. Por eu estar em outro país, em outro clube, em outras competições, eu achava que eu tinha que ser diferente no começo. De repente é uma percepção que eu tinha errada, equivocada. Então eu tinha... isso é interessante, porque eu estava em outro lugar, em outro momento, eu tinha um clube diferente, competições diferentes, mas eu era eu mesmo. Eu tinha que me adaptar em algumas circunstâncias que mudaram. Taticamente, o futebol europeu é muito diferente. Então eu tinha que me adaptar um pouco. Olha, aqui, ali,
não só ele, mas o treinador vinha falar comigo, outros companheiros. Tive um super companheiro no Real Madrid, junto com o Roberto, quando eu cheguei, que é um cara, assim, extraordinário, Guido, que é o Seedorf. Sabe, o cara, ele é diferenciado. Um cara de muita inteligência, um líder também, e de uma percepção de ver o esporte, ver o futebol, totalmente diferente. Então ele me deu uns toques também ali, legais pra caramba. O Seedorf tem a capacidade de falar 6, 7 idiomas, né? Então ali ele já estava arranhando, no começo ele já estava arranhando português, que ele aprendia, que ele ficava muito com o Roberto Carlos também, e ele pegava a nossa conversa, ele ia aprendendo e tal. Então foi um cara que me ajudou bastante ali também na época que eu cheguei. Ou seja, a gente tem que se adaptar. Acho que é Darwin, se eu não me engano, né? Os que mais sobrevivem não são nem os mais fortes, nem os mais inteligentes, e sim os que se adaptam mais rápido, né? E de forma mais eficiente. Porém, o que eu entendo do que tu está dizendo? Sem deixar de ser tu mesmo, né? Porque aqui adaptação é uma coisa. Agora, o que tu está dizendo? Primeiro, valores, a tua estrutura, ela vai contigo para onde tu for, né? Claro. Então, vai levar junto teus valores, o teu apoio externo. Sim, fundamental. Né? E a tua legitimidade, a tua honestidade contigo mesmo. Exatamente. Eu acho que é um conjunto de fatores que te faz ficar muito mais preparado. Então, assim, eu acredito que como eu encarei na minha carreira, principalmente no início, em relação à estratégia, a planejamento, a comprometimento, a profissionalismo, isso foi fundamental para que eu vencesse, acredito eu. E mesmo fazendo isso tudo, eu não sabia que ia acontecer. Só que eu falo do conjunto porque mesmo você fazendo isso tudo, sozinho você não vence, Guido. No esporte, principalmente, não tem jeito, você não vence. Você depende de muitas pessoas. Eu digo pessoas das mais humildes possíveis, simples, e que eram fundamentais para mim. Entendeu? Então, no Flamengo, por exemplo, apesar de toda a dificuldade que era na época a estrutura da base, era muito difícil, tinha profissionais dentro do clube que me ajudaram muito, sem falar um ai, sem aparecer, mas que foram fundamentais para o meu sucesso. Eu não digo nem família, tá? Porque, meu Deus. Tua família estava longe, né, cara? Não, e a família que caminhou juntamente comigo, mesmo longe. Depois a família, eu digo, meus pais, meus irmãos, depois a minha esposa, meus filhos, e todas as pessoas que estavam no entorno, essas são fundamentais, meu Deus. Sem eles, eu acho que eu não teria chegado. Principalmente na minha etapa na Europa, que era muito difícil. Ficar lá sozinho, sabe? Só que pessoas, por exemplo, e eu sempre falo isso, porque elas são fundamentais, e a gente sempre depende das pessoas, sabe? Das boas pessoas. Por exemplo, eu morei 6 anos na concentração, Guido. Ali é organizado, é quase um quartel de organização, enfim, de profissionalismo, mas ali é você. Ali você tem que se virar. Então era no simples do carinho da cozinheira, por exemplo, sabe? Que ia lá às vezes, e o cardápio era único, era fechado, da comida, do almoço, e tinha algumas coisas que você não gostava e você não podia reclamar. Era aquilo ou você não comia. E muitas vezes no começo eu não comia. Porque eu não... E a tia que a gente chamava, né, a cozinheira, tinha a percepção de falar, olha, a tia guardou um bifinho para você. Você não pode ficar sem comer, você vai treinar amanhã, sabe? E te tratando assim, com a ausência do carinho da mãe, do pai ou dos irmãos. Era o colinho de mãe ali, né? E uma pessoa ali no dia a dia, com muita dificuldade também, na simples... que eu lembro que tinha uma pessoa que cuidava das roupas, né? Que ficou mais de 50 anos dentro do Flamengo. E assim, eu sabia que a roupa lavadinha, passadinha, ia me ajudar no dia a dia também.
para eu sair pro treino seguinte. E aconteceu um episódio, ô Guido, depois de muitos anos mesmo, isso tem uns 6, 7 anos, ela se aposentou agora, ficou mais de 50 anos no Flamengo. E eu voltei ao Ninho do Urubu, que é o treinamento do Flamengo. Tá? Isso deve ser uns 6, 7 anos. E aí, quando eu cheguei lá, eu revi algumas pessoas que, desde a minha época, ainda trabalhavam lá. E eu não sabia que ela estava lá. E ela soube que eu estava lá. E ela veio correndo na minha direção, chorando, me dar um abraço. Sabe? Então, assim, são pessoas que ficam na nossa história, na nossa vida, e que sem essas pessoas, realmente, seria muito difícil a gente conseguir alguma coisa. Massagistas, sabe? A fisioterapia. Então, a assistente social, a nutricionista da época, que era uma coisa, a nutricionista estava ali começando, né? Na pré-história lá. Então, são pessoas que assim, eu sempre valorizei. Eu acho que eu valorizo muito, 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 porque são pessoas que ajudaram assim a minha vida e ajudam a vida de muitas pessoas. E que não aparecem. Não aparecem. Estão ali nos bastidores afetivamente, assim, além do trabalho delas, que é fundamental. Exatamente. Né? Mas você está explicando que você tinha um colinho ali, né? Muito, assim, muito. E ali era uma nutrição, assim, pra ti também, muito né? legal. Fora, tu não tinha tua esposa ainda, não tinha filhos. Sim, não. Né? Tinha ali o dia a dia da concentração e um pouco dentro de um... Se vira. Se vira. Muito bom, né, cara? Então, e o futebol, nesse aspecto, ele não é só metaforicamente, não dá pra fazer nada sozinho, né, cara? Não dá mesmo, porque não só fora de campo, como dentro de campo também, né? Não dá. E dentro de campo, bom, se o time não joga, Cristiano Ronaldo lá, às vezes Não existe. uma andorinha não faz verão mesmo, né? Eu acho que nem esporte individual, a gente pode pensar assim, né? Porque tem tantas pessoas, um tenista, por exemplo, são tantas pessoas que trabalham no entorno desse tenista, desse profissional, que sem essas pessoas é muito difícil desenvolver o seu melhor tênis também. Então, eu fico imaginando a equipe que tem esses atletas individuais, vamos dizer, né? Para que eles cheguem no momento perfeito, bem, fisicamente, psicologicamente, enfim. Sim. Uma coisa que sempre me chama atenção, e eu presto muita atenção, é justamente isso, assim, porque ali tu depende do grupo, Sim. mas ao mesmo tempo todo mundo está buscando também um sucesso individual, né? Então, eu imagino que deve ser um desafio maior para alguns jogadores e outros para menos, Claro. ver o colega brilhar mais, Claro, ver o claro. colega brilhar menos, o dia que tu jogou menos pior e que tu não fez o gol e tal. Essa vaidade. Como é que tu sentia isso, assim, né? Depois do jogo, como é que isso aparecia, ou se aparece, ou se é uma coisa conversada, ou se não é? Não, aparece. Acho que existe atletas, existem jogadores muito mais vaidosos que outros, então... E em alguns momentos a gente vê, transparece. Só que é complicado administrar isso. Não deve ser fácil. Isso é o papel da comissão técnica, do treinador, né? Que eu volto a falar, treinador deve ser muito difícil ser treinador. Mas outro dia a gente estava ali falando, eu estava vendo um programa de TV e tinha uma seleção de futebol norte-americana feminina que ganhou uma Olimpíada, se eu não me engano. Sim, é muito forte a seleção. E ali o programa era justamente sobre a novidade, que era uma profissional, uma psicóloga, se eu não me engano, que foi chamada para fazer o atendimento, fazer um trabalho ali para melhorar a performance do grupo e de cada atleta individualmente, a partir da aplicação de algumas técnicas psicológicas e tal e tudo. E aí surgiu a pergunta, assim, para quem estava vendo o programa ali comigo, nem me lembro quem que era, será que a seleção brasileira tem um time que faz a preparação psicológica dos jogadores, ou que trabalha com grupo? E ficou essa curiosidade, eu não sei. Não eu sabia confesso responder. que hoje eu não sei se tem algum profissional ou alguns profissionais que trabalham isso. Eu acho que de momento atual que a gente está vivendo, de repente tem. Nos times, isso é comum hoje, sim, sabe?
Não, tem essa parte psicológica, tem psicólogos, tem alguns clubes que eu conheço, tem sim. Mais do que antes, assim, na tua época, isso nem se falava, não. né? Na época, algumas coisas estavam engateando, começando, né? Essa parte psicológica, de psicólogo dentro do clube, por exemplo, na minha época não tinha. Não tinha, eu acho que Não tinha. Era muito difícil. E aí vocês acabam, né, o time ali acaba virando meio que uma família, às vezes não dura Sim, muito, que a gente sim. entra, sai e tal, e tudo, tem momentos difíceis, tem momentos de grande alegria, e deve ter momentos engraçados também, né, cara? Eu não sei se tu te lembra, assim, de algum momento engraçado que aconteceu em campo, que virou história depois, Tem muito momento. folclore. Quando você joga, por exemplo, com jogadores como Amaral... O Amaral, me lembro. É só história, né? Então... Tem várias historinhas, mas é difícil a gente lembrar de tudo. Por exemplo, tem uma história, quando eu cheguei na França, aí eu brinco um pouco a questão cultural, de aprender, que te vai ajudar dentro de campo. Eu lembro quando eu joguei no Bordeaux, né, da França, um ano. E quando eu cheguei logo na primeira semana, as 2 primeiras semanas, eu não tinha... Eu tinha um básicozinho ali de francês, quase nada. Depois ali eu aprendi. Eu fiz um curso intensivo. E que eu lembro que na primeira semana de treinamento eu peguei na bola umas 2, 3 vezes. E tinha um jogador brasileiro que jogava comigo no Bordeaux. Já estava há um tempo lá. E já sabia falar francês. E aí eu ouvi um grito de Savian. Savian, Savian. Nas 2 vezes o cara foi puto, roubou a bola. 2, 3 vezes eu falei, pô, não é possível. Aí esse jogador, pô, que é meu amigo até hoje, meu Deus, ele falou, sabe, ó, fica ligado, cara. Fica ligado, cara. Os caras já roubaram 3 bolas suas aí. Eu falei, por que eu tô ligado? Os caras me chamaram de Savian, meu nome em francês, não é Savian? Ele, pô, tu tá de brincadeira, Savian. Seu nome é Sávio em francês, pô. E Savian era cuidado, ladrão. E assim, cuidado, ladrão. E era Savian. Eu falei, pô, cara, você vai me avisar agora, pô, eu já perdi 3 bolas. Então eu falei, pô, não dá não, cara. Savian e Sávio é parecidos, né? Então eu falei, não, eu vou ter que começar a estudar, cara, tá maluco, pô. E eu comecei a fazer um intensivo lá. Eu falei, você não vai me pegar dentro de campo mais não. Então, assim, tem várias histórias no futebol, é muita resenha. Principalmente quando você passa muito tempo juntos, assim, né? Cara, pegação de pé, né? A galera e tem que ser, porque senão... Tem que descontrair, né? Meu Deus, tem muita tensão. Tem um jogador ali, eu acho que é o garoto aquele que é ponta esquerda, que o garoto tá sempre com um sorrisão no rosto, né, cara? Como que é o nome do ponto esquerdo? Que é... Do Brasil? Da seleção agora. O Vini Júnior? Não sei. Vinícius Pode Júnior? ser. O Vinícius Júnior, né? Não, ele tá sempre com um sorrisão no rosto. Sim. Cara, ele faz a jogada dar certo, não faz, ele tá sempre com um sorrisão bacana, então... E é legal porque eu conheço, eu estive em Madrid, eu fui até na casa dele, foi muito legal. E assim, isso aí em campo é fora também. É o que eu imagino. É muito legal, leve. Eu imagino que deva ter um papel importante ali na hora da tensão, né, cara? Tu vê um carinha que tá sempre ali com um sorrisão, ele acerta, ele ri. É verdade. E não é aquela risada, é o jeitão natural, dele, assim, natural, né? Natural. De repente, assim, é claro que tem a seriedade dentro de campo e tal, mas eu acho que é isso que faz com que ele também... É o jeito do cara reagir. Natural. Tanto que ele é soltão, né, cara? Ele dribla e vai. É que cada um tem uma maneira, né? Tem uns mais introvertidos, mais sérios, dentro e fora de campo. Tem outros mais extrovertidos. É um processo natural. Então você tem que pegar isso aí e fazer uma junção, né? E naturalmente tu vai criando empatia mais por uns e tal, né? E muito bom, né? E momentos engraçados servem para descontrair. Exato. E principalmente em situações de muita tensão, muita né, cara? tensão. E trazendo isso para fora do campo é assim também na nossa Muita vida, tensão. né? E uma coisa que me chama atenção no futebol é porque às vezes na vida, né? A gente tem mais tempo para pensar em algumas decisões, a gente tem tempo de construir, às vezes, habilidades, a gente consegue errar um pouco mais no empreendedorismo, ele tem a cultura hoje do erro que... Né? Agora no futebol, bicho, é na veia, né, cara? Às vezes o treinador vai mal em 4, 5, 6 jogos e já tá fora. O jogador vai mal em 1, 2, 3 jogos e vai pro banco. Vai mal num jogo, perde um gol, a torcida crucifica. Então eu
eu fico sempre pensando que isso deve ser muito difícil assim para o jogador, porque é tudo muito rápido, muito intenso e é uma montanha russa assim. O empreendedorismo é um pouco isso, mas o futebol ali é no grau máximo, assim, é o Eu expoente vi máximo. essas No esporte isso em é geral, quer interessante dizer, porque né? eu vivi o futebol e tal, essas duas coisas, e foi legal esse exemplo, porque o futebol, e dependendo de muitos momentos, realmente você não pode errar. Então, o psicológico está ali o tempo todo te mostrando e uma tensão muito grande, que tem momentos realmente que você não pode errar, porque o erro ali não tem mais volta. Então, essa é sempre uma expectativa e uma pressão muito grande. E é diferente. Eu também eu sou do business hoje, eu trabalho, eu sou empresário, só que assim, e eu vivi esse lado do futebol, eu vivo lá, o lado empresarial hoje. Então, Como a gente empresário de jogador de futebol também, também, não, eu trabalho com o também. mercado em alguns outros setores, eu trabalho com o mercado imobiliário, trabalho com o mercado financeiro também. E tinha uma época que tu tava com um negócio ou uma empresa de jogadores jovens. Sim, sim. Não, a gente continua ainda de uma forma totalmente mais diferente, a gente tem que se adaptar ao futebol atual também, mas ainda tenho. Mas trabalho com outros setores também, então, como você tem. Então, assim, é um negócio, a gente lida, você sabe muito bem disso, né, Guido? Dia a dia com tomada de decisões, mas muitas vezes são tomadas de decisões que você tem ainda uma margem de erro. No futebol é difícil, né? Eu me aposentei, olha só, com 36 anos, eu estava aposentado. E quando me perguntaram, pô, você está aposentado? Eu falei, não. Eu com 36 anos, a minha vida começa agora, cara. Maluco, 36 anos não dá para se aposentar, né? Eu apenas me aposentei do esporte, da minha vida esportista e tal, porque realmente não tem como. Chega um momento que o corpo já não vai mais, a mente. Muita gente me pergunta, pô, mas você parou com 35 para 36 ali, 36 anos, você estava bem ainda, fisicamente, correndo bem? Eu falei, não, mas a minha cabeça já não funcionava mais. Tá? O emocional já não correspondia mais. Então, quando eu comecei a chegar ali, Guido, com 31, 32 anos, começaram a me perguntar quando eu ia parar, porque não me viam ainda parando. Aí eu falava, olha, eu vou parar de jogar futebol quando eu não tiver mais vontade de acordar todos os dias e sair para treinar. Quando eu não tiver isso mais na minha cabeça, acabou, eu não vou jogar mais. E foi isso que aconteceu. Entendi. Quando eu me É via isso que tu já, falou, que a cabeça não tá funcionando no sentido da quando eu me vontade, via né? já isso sendo um compromisso arrastado, sabe, obrigatório, eu ali vi que realmente não dava mais para jogar futebol, porque não dava. O corpo querer e a mente pensar totalmente ao contrário. E todo mundo me pergunta hoje, depois de 12 anos que eu parei, 12 anos, É. e me pergunta até hoje se eu sinto falta do futebol. Hoje o futebol me proporcionou tantas coisas na vida, né? Me deu tantas coisas. Eu não estou falando só de parte financeira, não. Tudo. De conhecer tantas coisas, tantos lugares, culturalmente, amigos, jogadores, família, enfim, tudo isso. Só que hoje, depois de 12 anos, eu não tenho um dia na minha vida que eu sinto falta de jogar futebol. Então, isso é uma outra coisa. Eu gosto do futebol, eu amo o futebol. E agradeço a ele todos os dias da minha vida. Só que o jogar futebol hoje, eu não sinto falta. Então, foi um momento que eu me preparei também para parar. Então, quando eu tomei a decisão, realmente, quando a mente já não funcionava mais, a decisão foi muito tranquila, muito fácil. É a quinta saída de casa. Isso aí. Muito a sexta. Dizem que essa é uma das mais difíceis. Dizem que é uma Ainda das mais mais jovem difíceis. assim, né? É uma das mais difíceis. O parar. Tomar a decisão de parar. Eu confesso que para mim foi tranquilo, foi fácil.
Foi fácil. Graças a Deus. O que faz sentido considerando a tua trajetória, né? Porque parece assim que tu ficou bem em todos os momentos de decisões importantes, conseguiu te adaptar, sempre tivesse muito bem contigo mesmo no sentido de estar sendo legítimo, estar sendo honesto, Sim. dando o teu melhor. E aí o jeito que tu tomou a decisão de parar não foi tão diferente dos outros, Pô, das é outras claro, decisões, né? né? É claro que a gente analisa hoje a carreira e tal. Aí eu falo assim, pô, eu podia ter feito diferente, né? Mas é covardia, né? Hoje você analisar assim, fala, pô, por que você não, por que você saiu daquele clube? Por que você não ficou mais? Porque É que então, olhar em mas é difícil retrospectiva é isso, sempre né? mais fácil, né? Hoje, claro, depois de tantos anos, você analisa, pô, podia ter feito diferente alguma coisa. Só que como que você vai saber lá que você poderia ter feito diferente? É difícil, né? E o bacana é no final dessa contabilidade toda, tu tá positivo, né, cara? Ah, graças a E entender Deus, também os graças a limites, Deus. porque quando a gente vai tomar uma decisão ali, a gente tem os elementos daquele momento. Sim. Não é? Eu tenho um monte de pergunta para te fazer ainda. Emily, a gente, se tiver perguntas por aí, a gente pode começar a fazer algumas da turma que está lá nos vendo e nos ouvindo. Ih! Hã? Ai, meu Deus. A Suzana é a esposa. Mas é difícil, né? Pô, falar do meu pai é difícil. É difícil. É porque é um processo natural, Guido. Eu sempre me emociono muito falando do meu pai. Porque para mim, eu falo, né? Pô, meu ídolo no esporte, no futebol, eu sempre falei isso, foi o Zico. E é legal que depois que você conhece o Zico, você vê que realmente foi a melhor escolha que você tomou. O cara é extraordinário. Então, ótimo. Só que o ídolo na vida foi meu pai. Então, foi meu primeiro treinador no Fluminensinho, eu falei. Era meu conselheiro, era, antes de tudo, claro, meu pai, mas era meu amigo. Então, é difícil falar nele, assim, porque eu acho que ele me ensinou tudo, tudo. Então, eu acho que até a colocação da Suzana foi porque realmente muitas vezes eu evito falar, eu não falo, porque realmente eu vou me emocionar. Então, foi a pessoa que me direcionou. Mesmo distante muito tempo e muitas vezes, pela minha profissão, eu sabia que ele era a direção. Então, meu pai, não só no esporte, na vida, na educação, essa um pouco veia dos negócios, né, que eu trago hoje na minha vida, graças a ele também. Meu pai era comerciante, então ali, quando eu era pequeno, eu às vezes eu via ele participar de reuniões, eu ficava ali no cantinho, ouvindo, escutando, tentando aprender, sabe? Então ele me passou tudo na vida, assim, tudo. E, por exemplo, na Europa, quando eu fui para a Europa depois, tinha uma distância maior ainda. Todo jogo, quando acabava o jogo, era a primeira pessoa que eu ligava. Porque muitas vezes não passava o jogo, né? Era uma outra época, né? O que tem hoje. Então era a primeira pessoa. Ah, viu o jogo? Não, não viu. Como é que foi? Aí eu passava, eu fazia o resumo do jogo para ele. E ele ficava lá conectado. Então foi muito difícil. Quando ele faleceu, foi engraçado. Teve um momento, eu estava no Zaragoza, na Espanha, e eu voltando para casa, do primeiro jogo quando eu joguei, do falecimento dele, eu peguei o telefone e liguei para ele. Aí eu peguei e falei, meu Deus, foi uma coisa tão automática. Então, é meu ídolo. E ele está presente contigo presente. ainda, não tem nenhuma Com dúvida. certeza. Tá lá e tá aqui dentro do teu É verdade, coração. sempre, sempre. Não tem dúvida. Muito bonito, muito bonito. Sempre. Temos algumas outras perguntas, Emily?
Pergunta boa. Olha, Hein? eu acho que, eu não sei, eu acho que ele não entra abalado. De repente, eu acho que tem uma certa preocupação de que algo mais grave aconteça. Eu falo isso também por experiência própria. Viviane, Tu né? também vivia muito isso, né, Viviane, Sávio? né? Viviane? A Viviane. Então, eu me vejo dentro de uma outra época e eu me vejo um pouco nisso, Igor, porque assim, como eu tinha um estilo, eu não quero fazer comparação com o estilo do Neymar e tal, mas o meu estilo de jogo era baseado muito em drible, em velocidade principalmente. E com isso, o que acontece? Você está mais sujeito e muito mais propício a receber uma entrada mais grave, uma falta mais séria. Então, não é medo, mas você tem uma certa precaução e uma preocupação de que algo mais grave aconteça. Então, eu acho que pelo estilo de jogo do Neymar, desse estilo de técnica, de drible, de velocidade, que a gente chama de câmbio de direção, ele fica muito mais vulnerável a sofrer faltas. E que é o que acontece de fato. Agora, eu acho que assim, cabe uma coisa, é o árbitro, é a arbitragem coibir e ficar um pouco mais próximo desse tipo de situação. Para proteger. A gente tem que proteger a qualidade, tem que proteger a arte, não tem que proteger a falta. E tu acha que isso está Claro que a acontecendo falta na Copa? é um processo natural, as jogadas, falta, o processo natural do futebol, tudo bem. Mas eu acho que hoje é muito mais protegido. Hoje é muito mais protegido. Hoje porque a gente tem, fora os 3 árbitros que ficam presentes, fora o quarto também, o quarto árbitro que fica fora de campo, hoje a gente tem o VAR, né? Então hoje tem não sei quantas câmeras posicionadas dentro de campo que pegam tudo. Então era uma época totalmente diferente, né? Porque quantas cotoveladas, quantas cusparadas, quanto pisão de pé eu levei. E ninguém E viu. nada, e ninguém viu e nem ia ver. Então era uma intimidação constante. E aí você tem 2 coisas para fazer. Você se intimida, você não liga e continua tudo normal. Só que hoje eu vejo de uma forma diferente e tem que ser assim, tem que ser coibido cada vez mais esse tipo de jogadas mais violentas que pode ocasionar realmente algo muito mais sério, muito mais grave. Muito bom. A gente já está indo aqui para os nossos minutos finais, a gente tem um monte de pergunta para fazer ainda, a conversa está boa. E vamos lá, né? Garotada nova aí começando, não só a jogar futebol, mas para a garotada que está começando, uma geração hoje que está muito impactada por uma cultura de resultado mais rápido, pouca tolerância à frustração, exposição a uma mídia que, claro, tem tudo que vem de bom com essas informações todas que a gente tem, mas muita gente aí cai numa armadilha de achar que tudo que é fotinho que vê por aí significa que a pessoa tem uma vida melhor que a dela e tal e tudo. Qual que é o que tu deixa assim para a garotada, para o pessoal que está aí na lida no dia a dia, né? Um cara que construiu uma carreira sólida dentro do campo e continua fora de campo e tá claro, né? Para a gente que está aí na batalha, que não se constrói nada do dia para noite, Não. que não tem almoço de graça, que é no dia a dia, é errando pra caramba para de vez em quando acertar uma, né? O que tu traz de dentro do campo assim que tu gostaria de deixar para a turma que está nos ouvindo? Eu acho que eu tenho que trazer, Guido, eu acho que é super importante. Tudo bem que são épocas totalmente diferentes. A gente vive uma época no futebol mas muito, muito diferente do que eu vivi. Então hoje está tudo muito precoce, então a gente tem uma exposição muito grande, principalmente em redes sociais, então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Agora, eu tenho que passar basicamente o que eu vivi. Eu acho que a gente tem que trazer muita experiência, né? Então a gente está falando de uma carreira e um momento que passa muito rápido. A gente está falando de um auge, estou falando de auge, de 10 anos, que é uma carreira de atleta, de jogador de futebol. É claro que você pode chegar a um alto nível, 12, 15 anos jogando direto, isso depende muito de atleta e oportunidades e tal, mas eu acho que eu tenho que passar o que eu vivi. Então eu tentei trazer minha carreira, eu tento a todo momento, primeiro, com muito profissionalismo, com muita dedicação e com muito planejamento. Então eu infelizmente eu vejo
muito pouco, ou cada vez menos isso hoje. A gente falou anteriormente do respeito às pessoas que estão no seu entorno, que te ajudam diariamente, sem aparecer, mas que são extremamente importantes. Eu sempre valorizei muito essas pessoas e elas me ajudaram bastante. Então, eu acho que respeitar esses profissionais, para que eles caminhem junto com você, eu acho que isso é fundamental também. E no dia a dia, não tem jeito, gente. Eu sempre falo, até hoje, a carreira do atleta, claro, é curta, mas se você realmente não for profissional ao extremo, dificilmente você chega hoje. O profissional é treinar bem, é se alimentar bem, é dormir bem, é respeitar, como eu falei, esses profissionais e se dedicar. Com tudo isso ainda, muitas vezes é difícil. E aí tu está trazendo uma receita que vale para a vida, para qualquer carreira, para qualquer profissional, porque tu falou se alimentar bem, dormir bem, praticar, se preparar, isso aí vale para Hoje, principalmente, porque a gente está falando, na minha época, não sei, algum profissional pode me corrigir aqui, quando eu jogava, na minha época, enfim, a gente corria uma média de 6, 7 quilômetros por jogo. Hoje a gente está falando de dobro. De 12, 13, 14 quilômetros que jogadores correm por jogo. Então, assim, se você não estiver muito bem preparado fisicamente, principalmente, é impossível você jogar. Então, essas pessoas, esses atletas, esses jovens atletas, eles têm que ter essa consciência também. Aí você fala, pô, eu tenho uma outra coisa que eu tenho que passar também, gente. Hoje, muito mais da minha época, é conhecimento, é aprender a todo momento algo novo. Então, hoje a gente tem internet, a gente tem online. Então, você pode aprender tudo o tempo todo. E tem tempo para isso. Livro, enfim, qualquer coisa. Então, eu acho que é aproveitar cada momento. Infelizmente, a carreira de jogador de futebol ela é muito curta. Quando eu falei, quando me falaram que eu estava aposentado com 36 anos, eu quase briguei. Falei, não, minha vida vai começar agora, cara. Eu tive uma outra vida agora, eu tive uma outra vida de atleta. A minha agora vai começar com 36 anos. Então, eu acho que é isso. Tem tanta coisa que a gente pode passar, mas é difícil, né? Porque... Muito bom, mas olha só, pessoal, olha o que ele falou, dormir bem, descansar, se preparar, respeitar as pessoas, cultivar relacionamento, aproveitar o momento, isso vale... E aprender, Guido. E aprender o tempo inteiro. Aprender, Guido. Pronto. Aprender. Sávio, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Foi um grande prazer, uma honra, foi muito enriquecedor. Espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira que vem, dia 14, teremos aqui às 16h30 o Renan Dalzotto, Meu Deus, que vai dividir com a gente aí fenômeno. A trajetória dele também, cara. Muito obrigado. Pô, Guido, foi para mim uma honra muito grande. É muito legal, né? Porque a gente tem um tempo maior e a gente acaba passando coisas que muita gente não conhecia, né? Muito legal. A gente fala de esporte, a gente fala da parte emocional, que é super importante, que não tem jeito, né? Tem que estar interligados hoje, porque é fundamental. E foi um prazer fazer parte do primeiro, né? Muito obrigado, legal. Muito obrigado. Uma honra muito grande. Obrigado. Foi uma honra toda minha. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, pessoal.